mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo vai ser a continuação do último vídeo feito, né, sobre o Brasil dos anos 60 até hoje, o que de fato aconteceu, o que de fato ocorreu, com provas documentais. Inclusive eu tenho muito mais, estou colocando as principais aqui, com documentos oficiais, e que fazem trazer-nos uma reflexão do que foi o Brasil, do que é o Brasil e do que será o Brasil. No último vídeo eu falei sobre se houve um golpe de fato nos anos 60 para que os militares se estabelecessem no poder ou não. Aí, quando nós terminamos esse assunto, hoje eu falei que falaria a respeito de ditadura. O governo militar se tornou uma ditadura? Sim ou não? Qual a sua opinião? Deixe sua opinião no nosso comentário. Vou falar a minha opinião a respeito, sobre o que penso, o que acredito, com provas documentais e oficiais. Muito bem, continuando de onde nós paramos. O Congresso Nacional, depois do governo João Goulart, e esse mesmo Congresso Nacional elegeu Castelo Branco presidente da República. A Constituição da qual nós estávamos debaixo era a Constituição de 46, essa que eu tenho em mãos, e que você também pode imprimir ela, se quiser, dos anais do Congresso Nacional, você pode imprimir. O que aconteceu? Nos anos 60 também, haviam brasileiros que estavam treinando em países como Cuba, Coreia do Norte, China, treinamentos de guerrilha ou de terrorismo, como nós aprendemos que são atos que eles fazem. Assim como a guerrilha instalada nas Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, que dominam 1/3 daquela nação, do território daquela nação. E hoje o governo tem que conviver com eles, porque não souberam combater. O que aconteceu? Insatisfeitos com a deposição do seu governo, que ele próprio se posicionou à esquerda, esses que estavam lá viajaram aqui para o Brasil. O governo militar estava pacificando esse país. E o que acontece? Castelo Branco começou essa pacificação, cearense inclusive, Castelo Branco, nordestino, assim como eu, né? E assim que ele estava pacificando esse país, o que aconteceu? Eles, insatisfeitos, começaram a fazer treinamentos nesses países comunistas, e muitos deles, nesses treinamentos, o intento era vir aqui para o Brasil. E o que acontece? Quando esses camaradas chegaram aqui no Brasil, eles passaram a cometer atos contra a lei, a desobedecer a lei. E aqui eu tenho provas desses atos de desobediência. Aqui tem uma matéria também dos jornais quando Ranieri Mazzilli foi empossado, porque você pode até ter ficado em dúvida: Elias, mas eu quero uma prova de que realmente o empossado foi Ranieri Mazzilli, não militar. Aqui é uma matéria de um jornal falando quem foi empossado dia 1º de março, ainda do último vídeo que eu falei. Mais um jornal da época, mostrando que quem foi empossado dia 1º de abril, aliás, 64, foi Ranieri Mazzilli. E agora eu vou mostrar os atos que esses rapazes, ou terroristas, como queiram chamar, cometiam aqui no Brasil durante esse período. Aqui tem os atos que esses camaradas cometiam no país. Eles passaram a sequestrar, eles passaram a assaltar, a explodir caminhões de carga na Baixada Fluminense, a roubar bancos. Eles passaram a fazer tudo isso, contrariando a lei e a ordem democrática desse país. Mais um jornal da época que fala sobre um sequestro do embaixador alemão. Estavam combater isso nesse país. Eles se viram. De um lado, como eu falei no outro vídeo, estava a União Soviética comunista socialista e os Estados Unidos capitalista. Os soviéticos começaram a mandar para cá pessoas que eram funcionários dele, para incitar ainda mais a luta
da guerrilha armada e da esquerda aqui. Inclusive, muitos deles confessam isso. Que a intenção deles aqui não era que os militares entregassem o poder. Era de estabelecer um regime ditador do proletariado. Pesquise aí no YouTube. Não tenha preguiça. Eduardo Jorge, ex-candidato do PV à presidência da República. Ele foi um dos que lutou na luta armada. E ele confessa, se alguém diz que nós aqui estávamos lutando por democracia, está mentindo. Eu lutei naquela época aqui, contra os militares. E nós queríamos instalar aqui a ditadura do proletariado. Será que foi mesmo uma ditadura aqui? Então os militares se viram encurralados. Ou aderiam ao lado soviético, que tinha um poder maior e que já tinha colocado os agentes da KGB aqui dentro, ou do lado dos Estados Unidos capitalistas. Como os agentes da KGB já estavam fazendo o trabalho sujo, a mando dos russos aqui, eles resolveram se aliar a um poder que poderia deter eles, o ajudar a deter. Então, eles preferiram a ajuda dos Estados Unidos capitalistas, graças a Deus, uma decisão acertada deles, né? E a maior prova que foi uma decisão acertada é que a União Soviética ruiu, é que o muro de Berlim caiu, provando que esse sistema não funcionou e nem vai funcionar em lugar nenhum do mundo, sistema comunista socialista, só levou ditadores a estarem hoje em suas nações ditando as regras há mais de 50 anos, como um exemplo hoje é a Coreia do Norte, está sob uma ditadura comunista, e Cuba está sob uma ditadura comunista há mais de 50 anos, todos eles, né? E a intenção deles, como disse Eduardo Jorge, era essa: transformar o país numa ditadura comunista. A função dessa guerrilha era essa. Outro nome importante no cenário nacional que eu destaco é o cantor Amado Batista. Pesquise aí no YouTube, Amado Batista de frente com Gabi. Amado Batista tinha uma livraria, e na sua livraria ele distribuía esse livro que eu vou mostrar aqui a vocês, que eu tenho aqui. O Manual do Guerrilheiros Urbano, de Carlos Maringuela. Nesse livro aqui, Maringuela ensina você a assaltar, ensina você a roubar, ensina você a fazer quadrilhas. Ele ensina tudo isso. E Amado Batista, vejam aí, pessoal, mais de pé para vocês verem. E Amado Batista foi um dos presos por fazer isso e por esconder na sua casa terroristas comunistas socialistas que queriam transformar o Brasil numa ditadura. Ele confessa. Assista o vídeo. Não só ele, como muitos deles. Pesquise no YouTube, vocês vão ver eles próprios. Hoje ninguém está forçando eles a dizer nada. É eles que confessam em entrevistas. E eles estavam fazendo isso. Aí as pessoas criticam. O governo militar se tornou uma ditadura quando instituiu os atos institucionais. O que também a Constituição permitia que eles fizessem. A Constituição de 46 também permitia que os militares fizessem isso. E aí o que acontece? Vamos aos atos, se for uma ditadura ou não, por causa dos atos institucionais. Esse livro eu distribuía, se vocês quiserem. Eu posso passar em PDF para vocês também, para vocês verem o porquê os militares foram obrigados a instituir os atos institucionais. Ou seja, aqui ou iria se tornar uma ditadura comunista, ou então os militares teriam que garantir a nossa liberdade. E foi o que os militares fizeram. Em 1966, o governo eleito no sistema parlamentarista, Costa e Silva, eles explodiram uma bomba no aeroporto do Guararapes, em Pernambuco, aonde com essa bomba, com esse ato terrorista, os militares foram obrigados a instituir o ato institucional número 5 de combate ao terrorismo. Eles foram obrigados. Por quê? Nesse ato foi morto um jornalista, um jogador conhecido como o Canhão do Arruda, do Santa Cruz de Recife, teve sua perna amputada, inclusive morreu recentemente, faleceu recentemente, e outras pessoas ficaram feridas em um ato terrorista. Então o governo foi obrigado
a instituir os atos institucionais para combater o terrorismo e não deixar que o nosso país se tornasse hoje, tivesse hoje uma guerrilha armada como as Farc na Colômbia. Uma guerrilha no coração do Brasil iria ter. Então o governo militar, preocupado com isso, instituiu os atos institucionais. Você pode perguntar, mas foi uma ditadura, Elias? Porque nós não elegíamos o presidente com o voto direto. Eu pesquisei o conceito da palavra ditadura no dicionário de política, e é importante que você pesquise também, assim como eu pesquisei o conceito da palavra golpe, porque aqui nós não temos nada a esconder, aqui é a verdade. Você pode dar a sua sugestão, deixar nos seus comentários aí. E a ditadura, no dicionário de política, eu concluí pelos estudos dos principais dicionários de política, é que é uma forma de governo em que o poder está concentrado na mão de um indivíduo, de uma pessoa. E aonde não há figura do legislativo, porque a figura legislativa é o presidente da República, ou o chefe de Estado. Não há executivo, quer dizer, aliás, judiciário. E até, muitas vezes, há, mas controlado por eles. E o judiciário é feito por eles. Mas no Brasil não foi assim. Não era eles que faziam isso, mas o povo. Havia eleições para deputado e para senadores. E o povo era quem escolhia. O que passou-se a ter aqui, isso mesmo que você está ouvindo. Havia sim eleições nesse país. O judiciário funcionava. Havia e houve. Aí você que se pergunta, mas o voto para presidente não era direto. Então era uma ditadura. Não se configura ditadura pelo voto não ser direto. Porque se fosse assim, a Holanda é uma ditadura. A Alemanha é uma ditadura. A França é uma ditadura. A maioria dos países europeus se tornaria uma ditadura. Porque o modelo que eles adotam lá é o modelo parlamentarista. Você escolhe os seus representantes, deputados e senadores, e eles entre si escolhem o chefe de Estado, que é o presidente da República. Então, por isso não houve ditadura nesse país. Se quer saber minha opinião, não houve. O que houve foi um governo parlamentarista durante esse período. E, inclusive, o poder não ficou concentrado em uma só pessoa. Nós tivemos vários presidentes militares. Nós tivemos Castelo e Branco, nós tivemos Costa e Silva, nós tivemos Médici, nós tivemos Geisel e nós tivemos Figueiredo. Foram 5 presidentes que nós tivemos nesse país. Ambos referendados pelo Congresso Nacional. Congresso esse eleito pelo povo. Então, por esse motivo não havia ditadura no Brasil. Pelo voto não ser direto, não havia. No site do Congresso Nacional, você pode encontrar e baixar de acordo com o dia as sessões dessa época no acervo virtual. Para você não precisar ir a Brasília, você pode encontrar o que eu estou falando aqui. Pois todos estão lá. Todas as eleições que referendaram o presidente da República, os presidentes militares, estão lá. Os congressistas, deputados e senadores votando. E como vocês viram, eles chegaram ao poder legitimamente e saíram legitimamente. Uma das frases do presidente Ernesto Geisel foi essa: se é da vontade do povo brasileiro que eu promova o voto direto para presidente, eu promoverei. Porém, chega lá um tempo em que o povo brasileiro sentirá saudades do governo militar. Porque esses que defendem o voto direto para presidente não defendem o povo brasileiro como nós, mas defendem seus próprios interesses. O que é que nós temos visto hoje no Brasil? A maioria, 99% desses políticos, defendem o povo brasileiro ou defendem nós? Ou defendem você, o cidadão de bem? Ou defendem eles próprios? Assistam uma entrevista, também está aí no YouTube, com Alexandre Garcia, jornalista, ao presidente, o último presidente militar, João Batista Figueiredo. E nessa entrevista, Alexandre Garcia pergunta assim: Figueiredo, qual a diferença entre você general e você presidente? Há alguma diferença? Ele disse: muita. Na época que eu estava no quartel, a gente só falava de amor à pátria, amor à bandeira, vamos morrer pelo nosso país. Quando eu cheguei no Congresso, a maioria dos políticos, grande parte deles, queriam defender seus próprios interesses. Eu tive que ter pulso firme para não deixar isso acontecer. Era uma coisa tão
repugnante que eu cheguei ao ponto de dizer para um deles: mas espera aí, e o Brasil? E ele olhou assim para mim e disse: ora, senhor presidente, que Brasil? Pra quê? Pensa, vamos fazer a sua boquinha também. Aí eu chamo você para mais uma reflexão sobre o período militar. Quem criou a Polícia Federal, que hoje está prendendo políticos corruptos, foram o governo militar. Agora é o seguinte, o governo militar prendeu muitos desses terroristas na época em que eles estavam tentando tomar o poder à força. Inclusive hoje eles confessam que queriam instalar uma ditadura do proletariado, como eu disse a você, muitos deles conhecidos nacionalmente. E ele defendeu, os militares defenderam esse país. Aí você diz assim: houve repressão, esse país entrou em guerra entre os terroristas e os militares. Muitos militares morreram, muitos cidadãos de bem também morreram, matados pela guerrilha. Eles, os próprios terroristas, justiçavam aqueles que abandonavam a luta deles. Eles matavam e queriam botar isso para contra os militares. A guerrilha do Araguaia era assim. Quando eles viam que eles tinham sido manipulados, os jovens viam, por esse pessoal que foi doutrinado lá fora e veio para fazer isso aqui, eles tentavam desistir, eles matavam, ameaçavam de morte que eles matavam. Inclusive você pode pesquisar aí no YouTube, que você vai ver muitos deles dizendo que isso era feito. Ou seja, graças aos militares, hoje mais de 30 mil não foi para o paredão. Lá em Cuba, mais de 30 mil foi para o paredão. Em Miami, foi inaugurado um museu da Revolução Cubana, daqueles que morreram da Revolução Cubana para cá, lutando por liberdade em Cuba, e já morreram mais de 30 mil. Uma opinião a respeito. Você pode até dizer assim: mas muitos foram torturados, apanharam. Mas você já se perguntou quem foi que apanhou? Amado Batista, que eu falei antes aqui, diz no seu vídeo aí, na entrevista de frente com Gabi: Marília, eu fui preso 2 meses no governo militar. A tortura que eu sofri foi eles botar uma cobra dentro da minha cela para me entregar aos outros. Marília, eu estava errado. Eu defendia um pessoal que queria transformar o Brasil numa república comunista como em Cuba. Eu fui contra o governo que queria ajudar meu país para defender essa ideologia. Ele confessando. E para mim foi um corretivo. Hoje eu sou um cantor de nome e renome nacional. Ou seja, se os militares fizessem isso, aí você diz: mas e a imprensa? Quem criou a Agência Nacional de Cinema? Foi os militares. Em que ditadura do mundo os ditadores investem em cultura? Quem trouxe 2 das grandes fabricantes de TVs aqui para atuar no Polo Industrial de Manaus foi o governo militar, para que a informação tivesse acesso. Isso você pode consultar nos anais da Câmara de Brasília, que está lá, os projetos de autoria do Executivo feito por eles. O projeto SACI, que é uma sigla em inglês para um grande projeto construído no governo militar, que previa a construção de um satélite nacional para a transmissão de rede em cadeia, a transmissão de documentos escolares pela TV Escola, foi o governo militar que fez. Então, como é que eles iriam investir em acesso à informação se eles quisessem transformar esse país numa ditadura? Em lugar nenhum do mundo há registros de ditadura que fizeram isso. Agora eu vou dizer quem eram aqueles que recebiam o que eles chamam de censura. Aqueles que com suas músicas passavam mensagens ocultas para os terroristas, para lutar contra o governo. Táticas de guerrilhas em suas músicas, isso mesmo, mensagens subliminares. Pasme com isso. Hoje eles confessam isso. Eram esses aí. Então, esse foi o vídeo mostrando que não houve ditadura, houve sim. Elias, mas houve excessos. Eu vou dizer uma coisa a vocês: governo perfeito não existe e não vai existir nunca. Agora, eles fizeram o máximo que podia pelo nosso país para manter a nossa liberdade. E eles merecem um reconhecimento por isso. Vamos dar o devido reconhecimento. Muitos deles sacrificaram. Esse é o segundo vídeo do meu canal, a continuação desse. E o terceiro vem mais uma continuação muito boa. O que os militares fizeram?
nesse país. Será que eles construíram de fato alguma coisa? No próximo vídeo do meu canal você vai saber. Você vai ver se eles, os feitos, se eles realmente fizeram alguma coisa. E o que nós encontramos na Biblioteca da Câmara de Brasília. O que nós encontramos então de documento oficial a respeito do que os militares fizeram. Se eles fizeram alguma coisa. Você vai saber no próximo vídeo. Obrigado a todos. Elias Patriota RN aqui. Fiquem com Deus.